Salve família, voltei né? Seguinte, depois de gravar um vídeo e jogar ele todo fora, porque eu não tinha entendido muito bem isso aqui, eu voltei para gravar de novo, para ver se eu consigo resumir qual foi a minha experiência com a Ulanzi D200, que nada mais é do que uma mesa controladora como se fosse uma Stream Deck. E no fim das contas é uma boa opção, é um bom hardware, tem uma boa construção, é um bom equipamento. Mas eu queria colocar ele na prática, eu queria trazer o cenário que eu costumo usar as minhas Stream Decks para esse mesmo equipamento, para saber se ele ia dar conta ou não. E assim, algumas coisas precisam ser contornadas, mas no fim tudo funciona. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar para você que é um bom equipamento e que se você achar um bom preço, vale a pena, certo? Então, equipamento na prática. Vamos lá. Rapidamente, antes de qualquer coisa, deixa eu contar quais foram os desafios com a Ulanzi D200. Existem algumas coisas no OBS que são controladas de forma diferente porque a gente tem um pouquinho menos de plugins, ou os plugins que tem na Ulanzi D200 não são tão atualizados quanto os da Stream Deck. Então, por isso eu tive um pouquinho de dificuldade de entender como é que as coisas funcionam, mas depois que eu entendi também, as coisas meio que fluíram, assim. Foi só configurar os botões da forma que precisava ser configurado para funcionar, que as coisas deram certo e tá aqui configuradinho, bonitinho, funcionando, e eu vou mostrar no final do vídeo um cenário onde a mesma operação que eu fiz numa live da NFL Brasil, eu conseguiria fazer completamente só com a D200, tá? Mas se você quiser o review completo desse equipamento aqui, eu recomendo o canal do Ivan Freitas para você acessar. Ele faz uma abordagem bem geral, mostrando os aspectos físicos, mostrando bastante o software, como ele funciona. E a minha ideia aqui não é essa, assim como também não é um unboxing, é só realmente mostrar como funciona na prática. Bom, esse aí na tela é o software da D200, é uma junção das duas Stream Decks, só que eu tô fazendo isso só em um aparelho para mostrar que também é possível controlar uma live profissional com esse equipamento sozinho. É óbvio que se você tiver duas, isso facilita muito, que você consegue separar as coisas e não operar por páginas, que acaba ficando um pouquinho complicado, mas também é possível fazer com uma só, e essa é a forma que eu configurei aqui. Então eu tenho as cenas nesse cantinho esquerdo aqui, a transição de cena, porque os plugins do BarRaider não estão presentes aqui na Ulanzi, assim como estão na Stream Deck. Então falta algumas coisas e uma delas é um dos plugins que eu uso de controle do OBS. Ele funciona como se fosse um switcher de TV mesmo. Você sinaliza a cena que vai entrar e se você clica nela de novo, ele manda a cena pro ar. Aqui na Ulanzi D200 eu tive que fazer um contorno para isso, como eu falei no começo do vídeo. Eu preciso selecionar a cena que eu vou usar e apertar o botão de transição. Então eu seleciono, mando pro preview e faço a transição com outro botão para isso ir pro ar e a operação funcionar. E esse aqui na tela agora é um cenário onde uma live que já aconteceu, eu trouxe para cá com a operação da D200. Eu vou personalizar esses botões para ficar um pouquinho mais fácil de entender como é que eles ficam. Porque eu percebi que algumas coisas têm os ícones meio estranhos, assim. Então eu vou dar uma personalizada para ficar fácil para mim, para eu entender como é que funciona isso no dia a dia e identificar melhor as coisas quando eu olho para as telas. E também para mostrar que isso é possível. Você pode colocar as imagens que você quiser aqui e transformar isso aqui numa central de operação bem personalizada. Bom, tá aqui o Ulanzi D200, tentei improvisar a câmera aqui pra gente ver, tá personalizado direitinho, da forma como eu achei que ficaria mais fácil para eu poder organizar essa live. E aí, eu tive alguns probleminhas com o software pra colocar essas imagens e elas funcionarem direitinho. Aparentemente, depois de alguns reinícios e depois de personalizar por completo, funcionou de boa. Mas assim, fico alerta porque ele é um pouquinho chatinho de trabalhar. Então, por exemplo, como é que funcionaria essa aplicação? Como eu coloquei duas páginas e essa tecla é só uma imagem, eu dei um nome aqui para facilitar, para saber que aqui eu tenho a operação de câmera e aqui eu tenho a operação dos awards, que são os prêmios que vão entrar na tela. Aqui, por exemplo, eu tenho a seleção de preview e manda para o PGM, certo? Então,
eu tenho as 3 telas principais aqui, e aqui em cima eu tenho os comportamentos da tela de main, que é onde tem as 3 câmeras. Então, por exemplo, eu consigo fazer ficar full, dessa forma, ficar assim com o logo, e aparecer os cards da premiação, certo? Vale o disclaimer aqui que é muito importante, eu preciso de 3 plugins e um script. O Move, que é o que vai fazer toda essa movimentação das câmeras. O Advanced Mask, que é o que vai fazer os recortes e definir os tamanhos das câmeras certinho. E o Advanced Scene Switcher, que é basicamente o motor por trás disso. Na Ulanzi D200 eu não consigo fazer a ativação de filtro. E também nem vale a pena fazer a ativação de filtro, porque isso gera um delay. Na Stream Deck eu também não uso assim, eu uso dessa forma mesmo, que é como se fosse um painel de controle. Eu ativo uma source e ela chama os filtros. E quem comanda isso é o Advanced Scene Switcher. Num outro vídeo, eu faço um aulão sobre o Advanced Scene Switcher, que acho que é importante, porque ele controla basicamente tudo no OBS e faz coisas incríveis. E para fechar, o Source Toggler, que é o script que eu falei, que basicamente ele faz o seguinte, ele define que dentro de um grupo ou de uma cena, se existirem 10 sources, apenas uma fica visível. Então se você apertar, você chamar ela, deixar ela visível, as outras vão se apagar automaticamente. E esse comportamento é importante para fazer o que eu chamo de painel de controle. Então se eu ativo uma source, ela dá o start em filtros, por exemplo, com o Advanced Scene Switcher. Então a operação seria basicamente essa, rapaziada. Por exemplo, eu tô aqui na tela de pré e eu vou mandar pro ar, eu aperto PGM. Automaticamente o que tava no PGM volta pro preview, que é por isso que ele acende amarelinho aqui. Então eu vou, por exemplo, começar a live e vou jogar isso pro PGM. Beleza. Comecei com essas 3 seleções aqui de câmera e eu quero ir pra main, que é o que vai fazer esse movimento de redução das câmeras e aparecer o logo. Beleza, vamos imaginar que durante a programação eu quero chamar o MVP, o prêmio de MVP. Então eu seleciono aqui, volto para as câmeras, e esse aqui, ó, é um dos comportamentos bem chatos desse programa, e por isso que eu falo que o software é um dos problemas. O hardware em si não é o problema, mas o software sim. O comportamento disso aqui seria, por exemplo, identificar para mim o que está selecionado. Nesse momento eu estou completamente no achismo. Eu olho na tela e sei o que está acontecendo, mas eu não tenho nenhuma indicação visual, por mais que eu tenha configurado isso no software, ó. Aqui no software eu tenho configurado os ícones certinhos do segundo comportamento. Então, isso aqui que estava no preview era para estar amarelinho. Se o VT tivesse no preview, estava amarelinho. Mas no caso, o que está no preview é o pré e ele não está amarelo, entendeu? Reiniciei o programa e aí ele volta a funcionar por um tempo. Vou aproveitar só para terminar de mostrar. Então, por exemplo, eu quero selecionar o MVP aqui, ou vamos lá no Offensive Rookie of the Year, volto aqui e coloco para valer, que seria o Cards. Então já deu o bug de novo, mas tá lá, o Cards entrou na tela. Volto pro main, por exemplo, troco de tela, seleciono o MVP, volto aqui e aperto o Cards de novo, ele vai trocar para MVP. Então basicamente funciona bem, é bem responsivo, a única coisa que deixa a desejar é esse comportamento de indicação visual, por exemplo. Isso dificulta bastante pra gente saber o que tá no preview, o que tá selecionado. E mesmo quando eu não tinha personalizado isso aqui, os botões acabam não funcionando também. É estranho, ele funciona por um tempo, depois ele para, não sei porquê. Isso é uma coisa que a Ulanzi poderia corrigir, por favor, façam isso. Mas de resto, guys, é funcional. Apertando os botões eu consigo fazer tudo que eu preciso. Então eu consigo desativar os cards, eu consigo voltar as câmeras para full size, faço a troca aqui, ó, do PGM pro preview, e por aí vai. Isso é bem ok. Vou deixar, por exemplo, os cards ativados aqui, ó, e eu consigo trocar também, ó, tudo que tava ali, tá vendo? Todos os botões funcionam direitinho. O grande lance é que o software precisa ser otimizado. Então, se a Ulanzi estiver vendo isso, por favor, otimizem o software de vocês, porque o hardware é bom. Bom, é isso então. Eu levei bastante tempo para fazer esse vídeo e me deixou bastante desconfortável esse lance do software ficar mudando o comportamento dela e deixando instável, por exemplo, essa coisa de eu não saber onde é que está o preview, o que está selecionado e por aí vai. Nesse quesito, a Ulanzi precisa muito aprender com a Stream Deck sobre atualizar o seu sistema, sobre deixar as coisas funcionando direitinho, mandar atualização. Inclusive o mesmo plugin do OBS que tem na Stream Deck, que também tem na Ulanzi, ele faltam algumas funcionalidades, por exemplo. E isso provavelmente é porque a Elgato insiste um pouco mais em caminhar junto com o desenvolvimento do OBS. E eu espero que no futuro eles olhem para isso e façam mais atualizações, lancem coisas que facilitam a vida da gente e principalmente que eles atualizem esse software para que o comportamento dos botões funcione tão bem quanto no Stream Deck. Aí sim eu posso recomendar isso aqui para substituir uma Stream Deck 100%.
Por enquanto, o que eu digo é, funciona na prática, é um equipamento que pode servir para trabalhar, mas você precisa ficar atento sobre esses detalhes. Infelizmente, não é 100% e o software pode te deixar na mão. Mas é isso, meus amigos. Deixa nos comentários se você pretende comprar essa mesa controladora aqui. Eu espero que tenha sido útil. Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.